Meus queridos, estamos aqui de novo, né, para podermos dar sequência àquele trabalho, àquela ideia sobre os dons espirituais. Eu creio que teve muitos comentários, né, e bons comentários a respeito de tudo que nós falamos anteriormente, e hoje vamos dar sequência, né, a esse trabalho, e eu tenho certeza que sairemos aqui hoje. Será que vamos sair concretizando ou ainda vamos ficar na pausa ainda? Olha aí, meu amigo Aguinaldo, fica à vontade, a casa é sua. Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer mais uma vez retornar aqui nesse OpaCast para darmos continuidade a esse assunto concernente aos dons ministeriais. Com certeza, nós queremos pedir que você deixe o seu comentário, compartilhe e dê também sugestões para que nós possamos estar fazendo novos vídeos com assuntos sugeridos por você, nosso querido amigo ouvinte desse OpaCast. Paramos ali quando nós falamos sobre os profetas, né? Nós falamos sobre os apóstolos, né? E falamos que hoje o propriamente apóstolo não estão mais em evidências como eram no princípio, né? Mas existe aqueles que são os enviados, tal. Depois vem os profetas que falam, né, em nome de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os evangelistas, né? Aqueles, né? Inclusive você é evangelista, né? Dizem. Então a questão hoje dos evangelistas, né, é aquele caso, né? Muitos têm o cargo, eu sou evangelista, mas evangelista, acho que alguns ainda não entenderam que o exercício propriamente dito, né? Vamos partir da premissa que no último que nós estivemos batendo esse papo, essa conversa sobre esse assunto, foi concernente à escadinha. Né, que foi estabelecida, normatizada pelas Assembleias de Deus e não pela Bíblia, que, ao meu ver, ainda que institucionalmente ela tenha sido importante, ela tem a sua relevância, todavia, com outro olhar, ela também foi prejudicial. Por quê? Porque acabou colocando a ideia de superioridade de uma pessoa para outra, coisa que nunca foi proposta pelo Evangelho. Mesmo porque também, né, Aguinaldo, quando os apóstolos tem aquela ideia, quem foi que instituiu Pedro, João e Tiago como líderes? A gente não vê no Novo Testamento ninguém fazendo isso. Olha, vamos agora ungir Pedro, vamos ungir Tiago, ungir João como líder da igreja. Eu, particularmente, nunca li sobre isso. A liderança no livro de Atos, ela parte a partir de Pedro, que Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus fala para Pedro ali, estando em Cesareia de Filipe, Tu és Pedro, sobre esta pedra. Não, até aí tá legal. Em Atos, ele então exercita esse ofício que foi delegado a ele, e é claro, aos 12 que também estão nessa mesma equipe de Jesus. Depois nós vamos ver o irmão de Jesus, Tiago, também atuando como líder. O que você não enxerga no livro de Atos é justamente esse sentimento de superioridade, porque você é o líder, você então impõe uma superioridade àquele que não é. Porque o maior legado de um líder é o seu exemplo. Exatamente. E não a sua posição. É verdade. A sua posição, ela é respeitada pelo exemplo e não pela imposição. Como dizem os antigos, a gente ouve muito isso, que a liderança não é uma posição, é uma conquista, né? Uma conquista. É um poder de influência. Isso aí. Oswaldo Sanders, um comunicador, pastor norte-americano, ele disse que liderar é influenciar pessoas. Então, quando você tem o poder da influência, você vai liderar bem. Se você não tiver esse poder da influência, você vai impor
a liderança e impor o respeito. Onde entra o poder, né? Positivo. Aí a autoridade desemboca no autoritarismo. Agora, e quando você, já olhamos aí nos assuntos passados sobre os apóstolos, sobre os profetas, e aí quando a gente olha para hoje, para essa ideia evangelística hoje, parece que a gente não consegue enxergar isso como o propriamente dito, explicado por Paulo, né? Sim, vamos voltar aqui à parte que nós estamos falando sobre isso logo quando você me perguntou. O que acontece? Quando você estabelece uma norma de que você tem que ser diácono, ser presbítero e ser evangelista. Isso, na verdade, foi instituído em 1937 pela CGADB numa convenção em São Paulo. Eles estavam discutindo os direitos dos pastores, dos presbíteros, que até então eram muito nivelados. Então, eles estabeleceram essa norma. Você vai ver que toda a igreja, que é a Assembleia de Deus, e as suas ramificações, ou seja, que tem um líder que já passou pela Assembleia de Deus, a norma é a mesma. É aquela mesma norma que ele aprendeu e ele seguiu como se fosse um princípio bíblico. Qual o dano que isso causa? Ainda que tenha o seu ponto relevante organizacional. É que se você é um presbítero biblicamente falando é um pastor, tanto que você não vai encontrar Efésios capítulo 4, o verso 11, você não vai encontrar presbítero, porque o presbítero está na categoria de pastor. Todo o livro de Atos, quem está liderando são denominados presbíteros. Exatamente. Não tem pastores ali na nomenclatura. Eles têm no exercício do ofício, mas são classificados como presbítero. Então, o presbítero cai na categoria pastoral. A escada jogou o presbítero um degrau abaixo, subiu o pastor, o ministério pastoral, e desceu o ministério de evangelista. O evangelista ficou acima do presbítero. Positivo. Aí o que acontece? Possa ser, e acontece, que você é um pastor e você está como evangelista pelo fato do degrau da escada. E pessoas que são evangelistas foram ordenadas a pastores, mas a chamada dela é evangelista. Eu tiro isso por mim. Eu dirigi a igreja durante 12 anos com o cargo evangelista, né? Aí depois que... Exercendo o ministério pastoral. Exercendo o ministério pastoral. Aí depois de 12 anos dirigindo a igreja, aí que houve ali uns amigos pastores, dentro do conselho, dentro dos pastores lá, e fizeram a minha ordenação pastor no 21 de dezembro de 2013. Inesquecível. Pois é. Então, você já era um pastor, exatamente, mas você estava cumprindo uma tabela da instituição, não bíblica. Exatamente. Ou seja, o seu chamado era pastoral, mas por força da tradição, a denominação te manteve como evangelista, por causa dessa exigência. Aí entra o caso do reformado. Por exemplo, o reformado, se você tem um chamado pastoral, você é ordenado a pastor. Você estudou, você se preparou, você estagiou, você foi aprovado pela bancada em todos os aspectos. Não passa pelo... Não passa. Pela escadinha, né? Porque essa não é uma norma bíblica, essa é uma norma denominacional. Então, na nossa denominação, ela acaba muitas das vezes sendo prejudicial, porque as pessoas é o excelente diácono, aí vai a presbítero. Aí você perde o diácono e não ganha o presbítero. E como nós já estávamos sempre no meio desse meio todo, a gente observava que muitos, não sei se você vai lembrar disso, ou melhor, lembrando, isso tem acontecido muito, né? Pessoas forçando a barra para a ordenação pastoral. Quer dizer, a pessoa ela sai, eu estou na sua igreja, você está obedecendo a escada. Aí eu saio da sua igreja, vou para outra igreja para poder, já de imediato... Isso acontece demais. Pegar minha carteira pastoral. Isso acontece demais. E depois volta para outro lugar, para a mesma igreja de onde saiu. Aí depois quer voltar para a igreja. Exatamente. Isso acontece muito. Então, é isso que entra aquilo que você falou sobre o prejuízo, né? A pessoa não foi preparado, ele não
foi edificado naquela área ali e a gente vê aí um caminhão de heresias. Porque o que é chamado? Se você foi chamado para evangelista, você é evangelista, você não pode sair desse posto. Exatamente. Não existe promoção aos olhos divinos. O teu chamado é esse aqui, se você exerce ele bem, você está fazendo aquilo que Deus te chamou. Onde entra a forçação de barra. Positivo. Então o seu chamado é evangelista, você não pode sair dali. Não, isso não é uma hierarquia como se fosse de empresa, como se fosse uma carreira de militar. Não, você é chamado ali, você é chamado ali. Você é chamado pastor? É pastor. Você é chamado evangelista? É evangelista. Você é chamado mestre? É mestre. Esse é a norma divina. Nós é que estamos dando essa ideia hierárquica. Sempre queremos daquele jeitinho, né? E infelizmente nós temos visto o problema dentro os próprios ministérios, né, hoje, né? Onde as pessoas não são preparadas para aquele ofício, exercem o tal ofício que não estão preparados. É a mesma coisa colocar o zagueiro para fazer como atacante, né? Mas hoje vai dar ruim, né, para ele. O papel do evangelista é o quê? O papel do evangelista é edificar aonde os apóstolos fundamentaram. Então, o apóstolo fundamenta, que seria a base doutrinária, o evangelista edifica e o pastor pastoreia. Exatamente. O contexto bíblico é sempre esse. Você pode ver que Filipe, no capítulo 8 de Atos, ele está ali, Deus usando ele tremendamente. Quando a notícia chega em Jerusalém, Pedro vai para lá e ele então... O Espírito, o Senhor fala com ele para ele descer e ir para Jerusalém, para a estrada de Gaza, que estava deserta, e ele vai lá e encontra o eunuco. Bom seria que nós, assim, a igreja pudesse entender isso, né? Eu creio que ia melhorar muito essa briga, essa distorção, que a qual, infelizmente, a gente tem visto aí que cada uma, né, que você que tipo aquela do Instagram hoje, né? Você vai perdendo o rumo de modo gradativo. Nunca você perde o rumo de imediato, meteórico. Infelizmente, degrau por degrau que a pessoa vai... Enquanto a gente não entender isso dentro da íntegra aqui, por exemplo, eu estava até ia ler isso na vez passada, porque a gente envolveu todas as coisas, não coisa de me ler. Por exemplo, o capítulo 12 de Romanos, ele fala: se é profecia, se você é profeta, seja na proporção da fé. A pessoa quer profetizar, quer falar, e talvez ele não crê nem naquilo que está falando. Aí entra a questão do ministério, né? Se você está exercendo o ministério, então dedique-se ao ministério. Aí pessoas... O ministério é serviço, né? Exatamente. É diaconia, quer dizer, então ele não está, ele é diácono, mas ele nunca exerce o diácono. Uma coisa que eu aprendi muito. Porque o diácono você nunca pode deixar de ser. Exatamente. Se você for pastor e desaprendeu a ser diácono, tem alguma coisa errada. É igual o meu saudoso pastor Raimundo Linhares, você deve lembrar dele, ou não? Lembra não? Sei quem é, claro. Eu lembro dele. Então ele muito falava isso. O verdadeiro pastor é aquele que foi um ótimo diácono, né? E no primeiro curso de liderança que eu fiz, eu nunca esqueço da frase que ele dizia: para você ser um grande líder, antes você precisa ser um excelente servo. Então, está faltando um pouco isso hoje, né? Porque eu nunca fui membro de igreja, olha só, nunca fui membro de igreja, eu nunca fui submisso a nenhuma liderança e hoje eu sou pastor. Qual é o problema aí? Você vai cair num modelo de que você nunca se enquadrou para ser pastor. Você simplesmente exerce algo que você... Vai fazer tudo fora do contexto e é onde nós vemos as heresias. Mas vamos lá partir para o evangelista para a gente não perder o nosso tempo. Vamos lá. Então, o evangelista ele tem esse papel, o papel dele é estabelecer, edificar aonde os apóstolos
fundamentaram, ou seja, os apóstolos eles prepararam o caminho pregando a doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus, com a autoridade de Jesus. E então vieram após eles os presbíteros, que seriam os pastores, e os evangelistas. Os apóstolos, a gente está vendo que eles foram enviados, né? Nós já falamos sobre isso, eles foram enviados. Depois, então, começa a aparecer muito o termo presbíteros, e evangelista também pouco aparece, mas está inserido no texto aqui, mas o que acaba predominando é a expressão presbítero na Bíblia, que é um pastor. É porque a gente pode enquadrar aqui dentro do texto de Efésios aí, né, sobre a questão do pastor, né? Que o pastor é aquele que vai cuidar da igreja. É o que vai cuidar. Aí eu lembro... E não está isento de evangelizar. Não, acho que essa conexão, acho que as 5 conexões, os 5 linhas, acho que se conectam até dentro de uma própria pessoa também, eu acho que sim, né? Porque o pastor que ele não tem ideia evangelística, ele só vai ficar naquela de visitar, cuidar, mas não vai ter aquela ideia de querer envolver a igreja dentro do contexto bíblico. É aí que entra a questão de todo líder. Eu tenho essa ideia. Você é professor de teologia, gente, esse aqui é mestre aqui, tem muito a aprender com esse homem. Mas, né, você sabe que hoje a teologia, eu já escutei pessoas dizer para mim assim, nossa Deus, aquilo dói. Para que estudar? O negócio é só pregar o evangelho. Eu olho para assim, mas tudo bem, pregar o evangelho, mas com que nível? Com que proporção bíblica, né? É complicado, né, rapaz? Pessoas, ele mete pau na teologia, né? Fala que a teologia esfria, mata. É isso aí. Rapaz, mas nós queremos ouvir o comentário do nosso... E aí, você? Dos nossos ouvintes que estão nos assistindo. Deixa o seu comentário aí, o que você aprendeu, o que você entende sobre essa chamada de evangelista na Bíblia Sagrada, para nós compartilharmos aí novas ideias aí com você, e você conosco. Hoje mesmo eu te mandei um print, né? E eu achei legal a pessoa dizer assim, olha, está precisando hoje nós esclarecermos essas verdades de dentro da igreja, tal. É isso que está faltando hoje na igreja, hoje, não? Pessoas começarem a trazerem um ensinamento mais dentro da palavra, ou confrontamento do pecado, confrontamento do mal. E esse negócio de muito ficar, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, tem estragado um pouquinho, né? Quando nós vemos, por exemplo, que os dons ministeriais eles são dados por Deus para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, nós vamos entender que os chamados desses dons, eles estão ali para orientar o povo, endireitar, consertar. Essa é a expressão aperfeiçoar, pôr em ordem. Então você não pode ter alguém que se encaixe dentro desse contexto de aperfeiçoamento dos santos se a mesma pessoa não tem capacidade, não tem exemplo, não é um modelo para que ela possa exercer esse papel de colocar em ordem, de aperfeiçoar, de melhorar. Todo dom ministerial, a proposta é essa. A proposta não é você me servir, a proposta é que Deus te colocou ali para que a igreja seja aperfeiçoada por meio da palavra de Deus usando você. Os ensinamentos hoje, eles estão... na sua visão, eu quero que você é uma pessoa que tem essa visão teológica dentro do contexto que nós estamos vendo aí fora. A teologia está sendo bem aplicada hoje, bem ensinada, ou é aquela teologia superficial mesmo? Não, a teologia hoje, você tem uma teologia ao seu bel prazer. Né? Qual a teologia que você quer? Você quer uma teologia triunfalista? Você quer uma teologia da prosperidade? O que menos nós temos hoje é a teologia da Bíblia. Mais a teologia do anima público, do entretenimento, de uma palavra que vai agradar o A, B, C. Infelizmente, a teologia hoje ela está
bem afastada da Bíblia. Eu vou falar um pouco, mas bem afastada da Bíblia, salvo exceções, né? Para a gente não generalizar. Aqui nesse contexto aqui do capítulo 12 de Romanos, aí Paulo fala: o que ensina, dedique-se ao ensino. Eu queria que você falasse sobre isso, porque você é mais apurado no assunto. Mas aí nós já saímos do evangelista, estamos nos pastores mestres. Vamos misturar aqui um pouquinho. Vamos para pastores mestres? Isso. Porque os pastores e mestres, existe uma linha teológica que bota pastor e mestre numa categoria só. Agora o povo quer saber o seguinte: é preciso o pastor ser mestre? Olha, tem um livro do John Piper e D.A. Carson. Todo pastor deve ser mestre, mas nem todo mestre é pastor. Então ele fala: o pastor como mestre e o mestre como pastor. Todo pastor tem que ser mestre. É obrigação à luz do contexto. O que é um pastor? Poimé é aquele que está complicando alguém aí, rapaz. É aquele que conduz o rebanho ao pasto. É o que cuida, é o que orienta, é o que dá alimento, é o que leva para o pasto, é o que represa a água. Então ele tem um trabalho ali de se preocupar em nutrir as ovelhas. Agora, perguntinha para os nossos amigos aqui. E aí, o que você tem visto isso aí? Eu queria que você comentasse aí se você tem visto justamente isso que o nosso querido irmão Aguinaldo, aqui, falou sobre a questão do pastor. Porque, rapaz, eu conheço alguns que se ouvisse de você, vai bater em você, cara. Você vai, poxa, esse irmão Aguinaldo está falando demais. Eu não preciso saber, eu não preciso disso. Então, eu tenho um conceito, é claro que é um conceito bíblico. Deus não dá ovelhas a pastores. Pastor nenhum tem ovelha. Deus dá pastores a ovelha e não ovelha a pastores. Tendo entendimento de que as ovelhas são de Deus e que Deus te deu ali para cuidá-las, mas elas não são suas, isso muda o seu conceito. Porque você perde aquela ideia de propriedade. Minha ovelha, a ovelha é de Jesus. Poxa. Mas vamos ler um texto para nós entendermos isso de modo mais claro, que é Atos capítulo 20, como diz o bom assembleano, para não ficar só nas minhas palavras. Isso é muito bom. Então vamos ler o capítulo 20, que Paulo está em Mileto. Aí ele manda chamar os presbíteros, vai entrar um presbítero no conceito de pastor. E ele, no verso 28, quando eles vão até Mileto, Paulo diz para ele assim, atendei por vós, primeiro você cuida de você. Aí outro ponto que é importante nós analisarmos, não é a ovelha que cuida do pastor. O pastor cuida dele, depois ele cuida das ovelhas. É outro conceito que nós temos ouvido errado. O pastor tem que cuidar da ovelha, tem que cuidar do pastor. Não, o pastor cuida da ovelha. O pastor ele é beneficiado se ele cuidar bem do rebanho, pelo que o rebanho irá produzir. Então ele é beneficiado por isso. Se você cuida bem do seu rebanho, ele vai dar um bom leite, boa lã, bom chifre, boa carne. E isso quem vai se beneficiar é o pastor. Então essa ideia de que a ovelha cuida do pastor é antibíblica. O pastor cuida da ovelha. Cuida dele, porque cuidando bem dele, ele vai cuidar bem da ovelha. Então atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é de Deus. E outra, pastor não escolhe ovelha. Todo o rebanho de Deus. Ovelha pode escolher pastor, mas pastor não escolhe ovelha. Isso está bem explícito no texto, é só uma questão de análise. Então a importância do pastor é cuidar dele e para poder cuidar da ovelha de modo sadio.
Jesus disse lá em João 6,37, sobre isso mesmo, olha, porque todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Então, ele leva as pessoas até o pastor, e é o pastor que vai cuidar daquelas pessoas. Sim, se você, por exemplo, João 10, quando Jesus fala, João 10, o ladrão, o texto não diz o diabo, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão que vem senão para roubar, matar e destruir? São líderes. Exatamente. Ele está falando da liderança farisaica. Então ele coloca ali, ladrão, mercenário e lobo. Lobo também, em lugar nenhum da Bíblia, ele é atribuído ao povo. Analisar o texto, à luz de seus contextos, todas as vezes que aparecer a expressão lobo, não é para o rebanho, é para a liderança. Só que isso também já foi invertido e a liderança está sendo tratada como lobo, e uma liderança que talvez todo o rebanho de Deus, sem distinção, aquele que talvez não agrada passa a ser tido como lobo. É outra aplicação errada. Nós podemos ler, por exemplo, um texto que o próprio Jesus falou isso, que é Mateus capítulo 7, versículo 15, o assunto, a gente vamos enxugar para não irmos longe na nossa temática, mas olha o que Jesus disse em Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Positivo. Quem são falsos profetas? Líderes. Se você for discorrer todo o texto aonde aparece a expressão lobo, o lobo são líderes e nunca o povo. Agora, desconstruir essa ideia que é construído, por isso que o conhecimento bíblico, você só detecta esse erro com conhecimento bíblico. Se você não possuir o conhecimento, o estudo da palavra, você é chamado você ouve o povo ser chamado de lobo, você passa a chamar o povo de lobo, desconhecendo que a Bíblia está sendo totalmente avesso à sua filosofia, à sua ideia de pronunciar, chamando o povo de lobo. Por isso, meus irmãos, estamos ouvindo aí, que antes de a gente aceitar qualquer palavra vindo de qualquer ser humano, seja ele o líder do top isso ou top aquilo, vamos para a Escritura. Escritura é a base. Porque senão, é o que está acontecendo hoje. As pessoas preferem ouvir mais o que os homens falam do que a Escritura fala. O que dá veracidade a um conceito teológico é a Bíblia. Exatamente. Assim como que o que dá o conhecimento a um conceito científico é o experimento. Então você vai lá, faz o experimento e cientificamente é comprovado. Exatamente. E dentro da teologia é a Bíblia. Passou pela Bíblia, procede. Não passou pela Bíblia, é falso. Isso aí. Vamos lá. Para a gente poder fechar esse pacote aqui, falar agora sobre os mestres, né? Que na verdade muitos gostam de ensinar, mas não sabem ensinar ou não se dedicam para ensinar. Você aí que é professor de escola bem, tá vendo aí? Estou falando com mestre, com perito no assunto. Não. Eu sou estudante da Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu gosto de ouvir uma palavra que seja bíblica, que eu perceba que eu não estou sendo enganado, mas está sendo pregada a Bíblia, não estou me iludindo, não estou tentando mexer com a minha emoção. Eu gosto da Bíblia, mas se existe uma coisa que talvez esteja em extinção, são os mestres. É lamentável. Porque quando você vê que você tem alguém ensinando, e aquela pessoa que está ensinando, ela não pode ser questionada, porque ela se ofende, automaticamente ela está dizendo que ela não tem preparo nem bíblico e nem emocional. Aí entra o que Paulo fala para ela: cuida de você. Paulo também, a Timóteo, no capítulo 4 da primeira epístola, no versículo 16, ela fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Salva de quê? Do falso ensino.
Então, se você cuida bem de você e cuida bem da doutrina, você salva você e você salva o seu povo de ouvir o ensino falso. Porque o ensino falso te adoece. Isso é uma expressão até de John Piper. O ensino falso, a teologia falsa, faz mal àqueles que estão ouvindo. Adoece os ouvintes. E outra coisa, e o próprio obreiro, né, a pessoa que diz ser mestre, tem que saber o seguinte, como é que é ele, porque na verdade eu me lembro de quando eu estava fazendo a idade, rapaz, eu estava numa situação difícil demais, rapaz, não tinha dinheiro, e na época era R$50 o livro. Me lembro que eu cheguei em casa, eu só tinha só R$50. Ou eu escolhi, eu comprava carne ou pagava o livro. Carne pura, né? Carne que você vai comprar hoje, que é mais espiritual. Aí quando eu cheguei lá, ainda o meu amigo Daniel, não sei se ele vai nos ouvir, aí eu cheguei lá. Mota? O Mota? É. Daniel Mota? Aí eu peguei os R$50, tremendo, sabe? Só pego isso logo aqui, que eu pego de volta. Mas fechei, mas terminei o curso. O que está faltando hoje seria isso, hoje, essa dedicação maior? Eu acredito ser incentivo. Acredito também que as pessoas que estudam, elas não têm muita oportunidade na igreja, elas são tidas como ameaças, como perigosas. Por quê? A ideia medieval, ela não saiu da igreja, que era fazer com que você não pensasse e que você pensasse o que eu penso. Ou seja, o seu pensamento, ele é produzido pelo meu. É proibido você pensar fora da caixa. Então, se você pensa fora da caixa, infelizmente, na Idade Média, você era condenado como herege. Uhum. Hoje não se mudou muita coisa. Se você pensa fora da caixa, você é uma ameaça, infelizmente. Mas tudo isso pelo simples motivo de que o abandono do estudo da palavra de Deus é que causa isso. Por quê? Se você é um mestre da palavra, você deve falar com segurança, falar com responsabilidade e ter a coragem de falar para o seu povo, olhar nas escrituras se o que você fala procede. Né? Porque Paulo fazia isso. Isso aí. A igreja de Bereia investigava o que Paulo estava dizendo. E olha que Paulo foi o maior mestre. E eles iam lá abrir para ver se essas coisas são assim. E hoje, e as pessoas, se você questiona a pessoa que está falando, ela se ofende e te rotula com vários adjetivos. Infelizmente, isso tem gerado aí uma certa apostasia, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo entre nós dois, que a gente está aqui mais. Por exemplo, eu sou membro da sua igreja, eu não aceito a sua teologia e vou montar uma igreja para montar a minha própria teologia. E isso vai crescendo e hoje está assustador, né? Se a teologia ainda for saudável, menos dano. O dano maior é se a teologia for corrompida, for perversa. Porque quanto a isso, eu nem vejo preocupação, porque todas as denominações saíram de outra. Inclusive Lutero, quando rompeu contra o catolicismo. Exatamente. O cristão, ele esquece que o protestantismo é fruto de uma grande cisão. Eles esquecem isso. E parece assim que quem sai ali e inicia uma outra coisa virou um diabo. Mas volta em 1517, 31 de outubro, de um homem ousado, corajoso, que decidiu ficar com a Bíblia, lutar contra o sistema, ser sentenciado à morte, não morreu, foi escondido por meios divinos, e assim seguiu a partir do século 17, 18, começou a surgir várias denominações e não parou mais. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas as pessoas... Seria até um assunto para poder te abordar mais tarde, né? Seria um assunto muito saudável. O tempo está meio escasso, mas a situação toda hoje, será que está faltando esse homem hoje? Alguém que chega lá e bota a cara a tapa e começa a fazer como João Batista, como Lutero e outros mais? O tratamento desse homem seria o mesmo que teve Lutero, que teve John Hus, que teve Savonarola. É isso aí.
Entendeu? Mas não querem passar por isso, né? As pessoas Não querem a Copa do Leões, né? não querem. Bom, vamos lá. Para fechar aqui, que o tempo já está meio... Você me deu um prazo aqui, rapaz, ele fica me enrolando, ele fica me impressionando com o tempo. Tem que ser o tempo tal. Né? Vamos lá. Para nós fecharmos hoje, como é que nós podemos... Como é que você pode me ajudar a dizer para aquele que está nos ouvindo para resolver esse problema hoje do ensino dentro da igreja? O importante para resolver o problema do ensino é estudar a Bíblia, é incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia. Até porque, se você for uma pessoa estudante da Bíblia, a sua vida por si só já é um incentivo. Certo. Quantas pessoas que viraram professores de escola dominical porque alguém ensinava com tanta gana, com tanta propriedade, com tanta inspiração, com tanto fervor, que o outro olhava assim e falava assim, eu quero ser assim. Então nós estamos o tempo todo inspirando alguém. E muitos são frutos de outros ministérios, ainda que a pessoa nem saiba disso. Eu sempre falo assim, que tem pessoas que têm uma extensão do seu ministério em outro país e ele não tem conhecimento. Alguém que ele discipulou, alguém que ele ganhou para Jesus, que hoje não está mais nem na América, está na Europa, é uma extensão do seu ministério. Só que nós não temos noção disso. Entendeu? Nós achamos que nunca fiz nada, mas quem sabe tem alguém aí no mundo afora que foi fruto da sua vida. André foi um deles, né? André foi lá, levou Pedro até Jesus e desapareceu, né, no Novo Testamento. A gente não vê mais falar em André mais, que André fez o que deixou de fazer, e Pedro foi esse homem, né? Bom, meus queridos, é um assunto que, se a gente for mexer aqui mais um pontinho, né, a gente vai somar mais horas e horas. Eu quero agradecer a você que nos deu essa atenção. E aí, Aguinaldo, passa para o pessoal que esse desfecho aí, eu vou deixar para você o desfecho hoje. Olha, eu quero pedir a você com todo carinho, com todo amor, deixe o seu comentário aí, deixe uma sugestão. Eu gostaria que vocês falassem sobre esse tema. Nós vamos voltar aqui falando sobre o tema sugerido por você. Mas nós estaremos voltando aqui com outras temáticas e acreditando que estamos contribuindo para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu nível intelectual e que você possa estar fazendo análise textual, lendo a Bíblia dentro daquilo que nós estamos falando e comentando aqui no OpaCast. Deus abençoe a tua vida, nos ajude aí com o seu like, porque quanto mais like você dá e apertar, eu tenho certeza que muitas pessoas serão tocadas e vão ouvir esse debate aqui, essa conversa, e serão edificadas como você está sendo edificado. Deus te abençoe. Até a próxima OpaCast, esse podcast abençoado que Deus está mandando aqui. Grande abraço.